Olá, estudantes, tudo bem? Estudantes aí da terceira série do ensino médio, né? Tudo bem aí com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Estamos passando por um momento muito difícil, a pandemia não acabou ainda, né? E eu desejo o bem aí para todo mundo, né? Espero que todos estejam bem, tá bom? Eu sou o professor Felipe e estou gravando mais uma videoaula aqui de filosofia para vocês, tá bom? Vamos aqui para o primeiro slide para ver do que nós vamos falar, do que nós vamos tratar aqui na nossa videoaula. O Estado e os contratualistas. Olha só, nós vamos falar de Estado, né? Formação aí de Estado, né? E filósofos contratualistas. Nós vamos entender o que é isso, tá bom? Vamos para o próximo slide, o segundo slide. Mas afinal, o que é Estado, né? Vamos ler esta definição aqui que se encontra neste maravilhoso livro que se chama O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Vamos lá. Segundo Marcondes e Japiaçu, trata-se de um conjunto organizado de diferentes instituições políticas, jurídicas, policiais, administrativas, econômicas, entre outras, regidas por um governo autônomo e dentro de um território próprio independente. Então nada mais é do que um território ali com instituições, né, políticas, jurídicas, policiais, administrativas, econômicas, outras, né, que um poder administra ali, tá? Um governo formado por pessoas, né? De acordo com Abagnano, uma organização jurídica geralmente coercitiva de determinada comunidade. Então, para o Abagnano aqui, dentro do livro O Príncipe, né, o Maquiavel diz que para ele é uma organização jurídica, né, judicial ali, de justiça, que geralmente, né, é coercitiva e determina, né, de determinada comunidade, né, faz ali toma o controle ali da comunidade através dos meios judiciais. Continuando, Abagnano recorda também que o uso da palavra Estado se deve a Maquiavel, né? Então, olha só que interessante, né? O termo, né, utilizado, né, Estado, né, ele vem de uma definição do Maquiavel também, que escreve o livro Príncipe, né, gente, que é a Bíblia ali do estadista, né, digamos assim, né, do chefe de Estado, né, do príncipe, né, que quer governar, que quer entender ali como é que funciona, né, com as estratégias políticas, né. O Maquiavel ele determina isso muito bem nesse livro, né, como se fosse uma Bíblia ali do estadista, né, do governante. Ele escreve esse livro, inclusive, para orientar um governante, de presente para um governante ali da cidade italiana onde ele morava, né? Então, ele dá de presente essa obra, um manual de instruções ali do governante. Não quer dizer que seja bom ou ruim, não estou fazendo juízo de valor, só estou dizendo, né, que é praticamente um manual ali do estadista, do governante, né? Coisas que ele deve fazer e não fazer para governar com sucesso, segundo a ideia de Maquiavel, Niccolò Machiavelli, né? Que é o filósofo italiano, né? Do século XV e XVI ali. Bom, vamos para o próximo slide. Então nós entendemos, né? Estado ali, o que é Estado, né? É um território que tem instituições jurídicas, né, econômicas, né, políticas, e que um governo gere ali, um governo autônomo gere, né, formado por pessoas, enfim, o governo gere. Tá? Agora, o que é contratualismo? Vamos lá. É um modelo teórico cujo objetivo é o de explicar a organização dos indivíduos, né? A organização ali das pessoas na sociedade, através de um contrato. Lembra do primeiro slide? Ali o contrato, firmando o contrato, né? Entre a sociedade e entre os governantes. É um contrato em sociedades governadas por um Estado, o qual cria leis, né?
o Estado é que vai desenvolvendo aí esse contrato através das leis, né? E a população vai dialogando, né, para formar ele e aí exercer ali um contrato, né? Que ambos os setores têm que exercer suas partes, têm que cumprir com suas partes. Os principais contratualistas, filósofos contratualistas, são Jean-Jacques Rousseau, né, francês, John Locke, né, e Thomas Hobbes também. Né? Então são os três aí principais filósofos contratualistas. Hobbes, Locke e Rousseau. Tá? Vamos para o próximo slide. Vamos entender um pouco aqui o Thomas Hobbes, né? O que o Thomas Hobbes fez, né? Para a gente entender aqui um pouco do filósofo contratualista. Ele era filósofo, teórico político, né? E ele escreveu várias obras, inúmeras obras, gente, que descreviam ali como que a sociedade devia funcionar, segundo a ótica dele, né? Tem do Cidadão, tem o Leviatã, famoso Leviatã, que é ali onde está a base ali do Hobbes, né? Tudo que o Hobbes, a maior parte do que o Hobbes pensa ali sobre os contratos sociais, o Estado. Homo Homini Lupus, que é outra obra importante dele. Guerra de Todos contra Todos, né? Que é o Bellum Omnia Omnes. E o contrato para a criação do soberano, né? Garantia da vida também. Né? Então, veja, o Hobbes, né? Ele reuniu, escreveu, né, várias obras, né, que descreviam ali como que tanto o cidadão quanto o governo, né, os governantes deveriam se comportar ali, né, gerir, administrar a sociedade em que todos viviam ali, né, através de um contrato. Contrato nada mais são também do que leis, né, pessoal? Tem que se fazer as leis para que elas sejam respeitadas, tanto por parte do Estado quanto por parte da sociedade, né? Então, olha só, o Hobbes pensava, né, da maneira dele, obviamente, que nós vamos ver mais a fundo aqui num quadrinho que tem para vocês no final, e criou várias obras, né, elaborou várias obras, vários livros explicando essas teorias que ele tinha. Era algo progressista para a época, né, porque veja, antigamente, né, a Europa, né, ali onde esse pessoal estava, era governada por reis absolutistas, né, a época ali que estava rolando isso, né, que estava rolando a filosofia do contratualismo, a Europa, né, ali no século XVIII, né, século XVII, estava vivendo um regime de monarquias absolutistas, né, reis que mandavam e desmandavam, né, no país, e os contratualistas vêm como um contraponto, um progresso frente a isso, né? Para que não, a monarquia absolutista não é o caminho. O caminho, talvez, aliás, existem alguns contratualistas que defendem a monarquia absolutista, né? Mas, gente, ela em si, ela em suma, né, no absolutismo, em sua literalidade, não é bom para o governo, né? Porque tem que se haver diálogo com a população, com as classes sociais e os governantes. Então, por mais que alguns ainda defendessem o absolutismo, eles queriam que isso fosse diferente, né? E outros também eram contra o absolutismo, né? Queriam acabar. Mas o fato é que eles eram progressistas, né? Eles queriam que houvesse mais diálogo com os setores da população e que se firmassem contratos, né? Leis em que os estados respeitassem e que a população respeitasse também essas leis, tá bom? Vamos para o próximo slide. John Locke, vamos ver quem era o John Locke. O John Locke era um filósofo inglês, escreveu várias coisas também, tá? Escreveu o segundo tratado sobre o governo, em 1689, Estado Natural Pacífico, mas não há juízes, né? O Estado Natural aqui do John Locke. Direitos naturais, liberdade, vida e propriedade. Olha só, presta atenção, liberdade, vida e propriedade, temas chaves ali no contratualismo, né? Lembra que eu falei mais diálogo com a população, né? Então, olha o que o Locke estava escrevendo sobre, né? E o contrato e passagem para a sociedade civil, para a garantia dos direitos naturais. Então, olha só, era necessário ter esse contrato entre os governantes e a sociedade civil, como eu disse para vocês, né?
para que nós tivéssemos garantia de direitos naturais, né? Como liberdade, vida e propriedade. Então, olha só, aí o pensamento evoluído do Locke para a época, né? Não é o absolutista que tem que governar e mandar de acordo com as suas ideias, de acordo com os seus desejos. Não, né? A população tem que participar desse governo de certa forma também. E o jeito que eles encontraram, contratos, né? Leis, legislaturas que têm que ser cumpridas, né? Tanto de uma parte como da outra. Vamos para o próximo slide. Ó, o Rousseau, vamos ver o Rousseau agora. Filósofo franco-suíço. Tanto francês quanto suíço, gente. Olha aí. Que beleza o Rousseau. A principal obra dele, gente, é do contrato social. Né? Ele descreve ali como que deve ser, né, a vida em sociedade por meio do contratualismo. O estado natural, né, para o Rousseau é de bom selvagem, né? Ele acredita que os homens têm que viver em sociedade para se tornar civilizados, né? Para ele era contra a propriedade privada, né? Para ele o surgimento da propriedade privada gera caos. Né? Então o Rousseau era mais comunitário, digamos assim, né? Ele não era igual aos outros, né, que defendiam a propriedade privada. Não, ele era contra, né? E tem a passagem do estado da natureza para o estado civil, que era garantir os direitos, né, e as liberdades civis. Né? O Rousseau era muito preocupado com essa questão civil, né, com as liberdades, com os direitos que nós temos que ter. Né? O Rousseau, dos três, é o meu preferido aqui. Né? Inclusive o Rousseau tem obras fantásticas sobre educação, né, que valem a pena ser relidas, estudadas, tá? Porque ele é um cara de um pensamento muito interessante, né? E é uma pessoa mais comunitária ali no modo de pensar, né? Diferente dos outros contratualistas, né? Mas também tinha suas questões, né? Nós podemos falar em outra oportunidade, tá bom? Mas em si o Rousseau é bem interessante. Vamos para o próximo slide, gente. Ó, fiz aqui, né? Tem aqui para vocês um quadro, né? Para vocês estudarem melhor, compreenderem melhor e separar aqui, a gente definir um pouco o pensamento, né? A síntese aqui de pensamento em relação ao contratualismo de cada filósofo que nós vimos, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, tá? Mas para isso nós vamos usar uma forma de diferenciação aqui que era muito importante para eles. Eles dividiam, né, os estados do ser humano, né, em estado natural e o estado, né, da sociedade, quando o homem forma a sociedade e vive, começa a viver em sociedade. O estado natural é quando ele está na natureza, né, quando está vivendo com outros homens em bando, né, em grupo, né, também com os animais, na floresta, enfim, esse é o estado natural para eles, né? E o estado da sociedade, o civil, né, o mais desenvolvido é quando o ser humano se junta, né, nas comunidades, nas sociedades, começa a criar administrações frente a elas, né? Então, isso, a gente precisa deixar isso bem claro, tá? O estado natural, para o Thomas Hobbes, o homem no estado natural, ele está em guerra de todos contra todos. Então, é um caos aí para o Hobbes, né? Guerra, né? Todo mundo ali se degladiando, né, na barbárie, né? Não tem uma sociedade, uma administração ali para cuidar das pessoas no estado natural para o Hobbes, né? Agora, quando tem o estado da sociedade, né, o estado civil mais desenvolvido, né, o principal papel ali para o Hobbes é a garantia da vida, né, e evitar a mútua destruição. Então o estado para o Hobbes funciona mais como um meio de controle ali, né, para o ser humano, né, não ficar em constante guerra, né, em constante barbárie ali, né. Para o John Locke, vamos lá, o estado natural, no estado natural do ser humano, para o John Locke, não há juízes, né, não tem justiça, ou seja, você pode talvez matar outro ser humano ali e não haver justiça sobre isso, né. Mas no estado da sociedade, quando se forma a sociedade, o Locke acredita que o Estado deve garantir os direitos naturais, como a gente falou, vida, liberdade e propriedade, tá? Então, é isso que o Estado garante, né, pro Locke, por exemplo, né? Não há justiça no estado natural. O homem ali em seu pleno estado natural não tem justiça, não tem judiciário. Mas no estado isso aí já tem.
para garantir direitos vitais para ele, direitos naturais, que é vida, liberdade e propriedade. Né? Agora vamos ver o Rousseau. No estado natural, o homem é bom, mas a propriedade o corrompeu, né? A sociedade ali, né? O corrompe. Então ele acha que, diferente dos outros, que o homem, no seu estado natural, ele é bondoso, né? Tem aquela noção de bom selvagem, sabe? E que o homem é ingênuo, é mais bondoso ali, né? E quando ele entra na sociedade, é a sociedade com a propriedade ali também, né? A questão de propriedade, todo mundo tem propriedade privada, né? Essa questão ali corrompe, né, o homem, né? E aí ele vai entrando naquela dinâmica mais corruptível da sociedade para o Rousseau, né? Mas no estado de sociedade, né, quando o homem está lá na sociedade, mesmo assim, para o Rousseau o Estado deve garantir liberdades e direitos civis, né? Então o direito civil ali é muito importante, diferenciar isso, né? Civil e administração pública, né? Tem que ter essa diferença, e os civis têm que ser valorizados, respeitados, né? E devem ter direitos valorizados, segundo o Rousseau, tá bom? Esse quadro aqui tá aqui, gente, tirem print, podem estudar, é muito bom você diferenciar aí um pouquinho dos pensadores, tá? E é isso, pessoal, vamos para o próximo slide. Acabou a nossa videoaula, agora vamos ler as atividades aqui. Essa atividade vocês têm que me entregar no Google Classroom, tá bom? Vocês têm 15 dias para entregar e pode entregar pelo Google Classroom. Aliás, é para entregar pelo Google Classroom, tá bom? Vou ler aqui com vocês. Com base no nosso conteúdo, responda. 1. Explique com suas palavras o que é Estado. 2. De maneira breve, defina o que foi o contratualismo. São duas coisas que foi a nossa videoaula em cima disso, né? Em cima dessas duas coisas. Então eu quero, por favor, que vocês expliquem, né, com as suas palavras, definam, né, o que é Estado e o que é contratualismo. Tá bom? Simples. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por acompanharem a nossa videoaula até o fim, tá? Por favor, sigam os protocolos sanitários, fiquem em casa. Se for sair, se tiver uma emergência para sair, tiver que sair, usa máscara, use álcool em gel, pratique o distanciamento social, tá bom? Se mantenha vivo, preserve-se, e a quem você ama também, seus familiares, né, seus amigos, porque afinal você pode levar o vírus para eles, tá bom? Então é isso, pessoal, se protejam e bons estudos. Tchau, tchau, até mais.